Olá, pessoal! Eu sou a Aline Alencar do canal Páginas e Café. No Senta Aqui que o Papo é Sério desse mês, nós vamos falar sobre o medo literário. Esse assunto, essa ideia de falar sobre o medo literário me veio na cabeça depois de conversar com algumas amigas e elas me falarem sobre os medos literários delas. Isso me levou a pensar dos meus medos literários também. Então eu digo, fazer um vídeo sobre medo, porque se eu tenho medo, se elas também têm, todo mundo deve ter seus medos literários. Então, vem comigo para essa conversa, vamos vencer esse medo juntas. Bom, a emoção mais forte e mais antiga do homem é o medo. Entre os sentimentos que caminham junto com o homem é o medo, ao lado do amor, um dos sentimentos mais constantes e que mais vem à nossa mente. Você pode até nunca ter amado um dia, mas nunca, jamais você vai dizer que não teve medo. O medo, ele pode te paralisar, ele pode te travar, te aferrolhar, mas ele também pode te estimular, ele também pode te impulsionar, te desafiar a rompê-lo, a superá-lo. O medo, ele mexe com a gente, ele inquieta. Mas o que é a literatura, se não a arte que provoca a inquietação? Provoca vários sentimentos, entre eles a inquietação. E essa inquietação, ela te põe a pensar, ela te tira do eixo, ela te leva a viajar, ela te tira da inércia, ela te tira do teu marasmo e da tua fixidez. A inquietação, o medo, ele te faz sair do lugar. Na maioria das vezes, o medo, ele te faz sair do lugar. Bom, os 5 medos literários mais comuns, segundo o blog Coisas de Blogueiras, eu vou deixar esse blog linkado aqui embaixo, se vocês quiserem passar lá para dar uma olhadinha. As meninas, elas falam de vários assuntos, entre eles literatura. Os 5 medos mais comuns listados nesse blog delas são o medo de livros grandes ou de calhamaços. Quem nunca teve medo de um calhamaço? Eu mesmo tive. Eu passei uma vida inteira tendo medo de calhamaços, escolhendo livros menos volumosos, mais fininhos, menos complexos. Mas a dica que eu tenho para te dar é intercala essa leitura do calhamaço com outras leituras. Olha, atualmente eu estou lendo 2 calhamaços. Eu estou lendo Os Maias, de Eça de Queiroz, e eu estou lendo Os Pilares da Terra, do Ken Follett. O que é que eu faço? Eu leio 10 páginas de cada um. Eu leio 10 páginas de cada um, todos os dias de noite, que é o meu horário de leitura. E depois que eu termino as 20 páginas desses 2 livros, 10 páginas de cada um, aí eu vou e pego a minha leitura da semana e leio até a hora de dormir. Então, com isso, eu vou lendo os calhamaços e vou superando o meu medo de livros grandes. O segundo medo que elas citam nesse blog é o medo de não entender um clássico. Essa questão de não entender um livro, isso é muito relativo. Às vezes, não é que você não entenda, é porque você viu de outro ângulo, você interpretou de outro jeito. Então, a maneira de você interpretar um livro, uma situação, pode não ser igual à de outra pessoa. Mas isso não quer dizer que está errado. É a sua maneira de interpretar o livro. Então, por que ter medo de não entender um clássico? Se alguém entendeu, você também vai entender. Se alguém já fez, você também vai fazer. E se alguém nunca fez, seja o primeiro. Vá lá e faça. É assim que eu penso. Eu não tenho medo de não entender um clássico, porque eu tenho meu ponto de vista sobre as coisas, eu tenho meu ponto de vista sobre os livros. Nem sempre eu entendo um livro de uma maneira. Às vezes, quando a gente está nos grupos de leitura, nas discussões, eu ou outra pessoa consegue ver um detalhe importante para a gente que para outra não significou nada. E quando a gente cita, a outra, ixi, eu nem tinha visto isso, eu nem tinha percebido esse detalhe. Legal. Então não tenha medo de não entender um clássico.
Não é que você não vai entender o clássico, é que você pode entender de uma maneira diferente de outro. É o seu ponto de vista, é a sua maneira de ver as coisas que é diferente. O terceiro medo listado no blog das meninas é o medo de gostar do livro que todo mundo odeia. Tipo, 50 Tons de Cinza. Tem uma legião de pessoas aí que odeia 50 Tons de Cinza. Tem uma legião de pessoas que odeia livros de autoajuda. Por que você vai ter medo de gostar de um livro que todo mundo odeia? É o seu gosto, é a sua opinião. Se eu gosto de um livro que todo mundo odeia, tô nem aí. Eu gosto do livro, é a minha opinião, o meu ponto de vista sobre aquele livro. Isso, o que os outros acham, deixam de achar. Se eu gostar de 50 Tons de Cinza, eu vou ler e reler, vou fazer dos 50 Tons de Cinza o meu clássico pessoal, e daí? E daí? O importa, gente, é que você tá lendo. O que importa é ler o que gosta. Um dia vai chegar o momento de você querer ler algo mais maduro, algo diferente, e você vai lendo. Isso é assim mesmo, é assim mesmo. Então, o quarto medo que as meninas falam é exatamente o contrário desse terceiro. É o medo de não gostar do livro que todo mundo ama. Olha, eu, por exemplo, eu não gostei de O Sol é para Todos. Eu acho que 90% das pessoas que eu converso, que eu falo, os canais que eu acompanho, todo mundo ama esse livro. Todo mundo fala bem desse livro e eu não gostei. Não é assim que não foi bem que eu não gostei. Eu achei um livro, eu não vi nada de extraordinário, nada de tão maravilhoso. Não fez meu estilo, não me ganhou, não me comprou. Então, é o meu ponto de vista, é o meu jeito de pensar. Isso não quer dizer que eu tô errada, também não quer dizer que a outra pessoa tá certa e nem que a outra pessoa está errada. Quem gosta é aquela questão, gosto é como nariz, cada um tem o seu, né? E o quinto medo literário que as meninas citam é o medo de expor sua opinião literária. Olha, existe uma grande diferença entre medo de expor sua opinião literária e não querer expor sua opinião literária, tá? Bom, óbvio, claro, eu não tenho esse medo. Se tivesse, não estaria aqui. Mas, como moderadora de grupo de leitura há algum tempo, o que eu falo sempre nos grupos? Eu acho que a gente tem que respeitar os espaços dos outros. A gente tem que respeitar a maneira como as pessoas são. Tem gente que é como eu, que gosta de falar, que fala pelos cotovelos, pelo joelho, pelos calcanhares. Eu falo muito. E eu gosto de falar, eu gosto de me expor, eu gosto de expor a minha opinião. Seja ela igual ou diferente à sua, é a minha opinião. E se é a minha opinião, eu defendo até o fim. Eu sou assim. Então, e outra coisa é você não querer falar. Você não quer falar, então por que você tem que falar? Eu leio 6 livros por semana. Você precisa estar contando sobre os livros? Não. Você não precisa estar contando. Olha, eu sou moderadora de grupo de leitura e nesse meu grupo tem pessoas de todo jeito. Tem gente que sorri, tem gente que adora falar. Hoje, como a gente já tem uma certa intimidade, nós temos já um tempo que a gente convive, então hoje já é mais fácil para algumas pessoas se expressarem. Mas tem gente que tem mais dificuldade de se expressar, em expor sua opinião. Tem gente que não gosta de ser prego que se destaca, né? Porque prego que se destaca leva martelada. Se você se expõe, você está sujeito à crítica. Agora, você é quem vai decidir se você aceita a crítica e cresce com ela ou não. Ou vai brigar, discutir, enfim. Mas eu acho que esse quinto medo, o que importa é o respeito à opinião alheia. Não só desse quinto medo, mas dos outros medos também. Existem outros medos literários. Eu tenho uma amiga linda, maravilhosa, que ela tem medo de morrer e não ler os livros que ela tem na estante. Quem não tem esse medo? Bom, eu não tenho bem esse medo de morrer e não ler os livros da estante. Se eu morrer cedo, eu espero que os meus filhos leiam os livros que eu tenho aqui, tá, meninos? Senão a mamãe vem puxar o pé. Eu tenho outra amiga que ela tem medo de não conseguir comprar todos os livros que ela quer.
O meu medo literário, eu vou aqui dizer para vocês como segredo, eu tenho medo de que os livros que estão na minha lista de desejo se acabem nas livrarias e eu não consiga comprar. Eu não tenho nem medo de ter ele aqui e morrer e não ler. O meu medo é não conseguir comprar os livros que eu quero. Então eu vivo fazendo lista, eu vivo atualizando lista, eu vivo buscando livro, fico louca quando o livro se esgota e vou para o estante virtual. Então, esse é o meu medo. Eu acho que esse meu medo tem muito a ver com a minha ansiedade. Sou ansiosa diagnosticada, normal. Aliás, é o meu normal, é o meu medo. E você? Você tem medo de quê? Fala aqui pra mim, fala aqui embaixo, deixa aqui embaixo qual é o seu medo. Você vai deixar esse medo te paralisar? Ah, não. Vamos, gente, vamos deixar esse medo impulsionar. Vamos fazer com que esse medo estimule a gente. Vamos tentar superar esse medo literário. Porque o medo literário, mediante os medos que a gente tem na vida, são fichinhas pequenas e fáceis da gente burlar ou da gente superar. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de curtir. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Tá rolando um sorteio de 204 inscritos aqui no canal. Eu vou deixar o link do sorteio aqui embaixo, tá? Para você se inscrever e você participar. O sorteio é bem legal, são 3 mimos lindos, tá? Então era isso, um beijo e até o próximo vídeo.